Fala pessoal, então nosso segundo vídeo de revisão voltado para PPGO. Hoje nós vamos revisar junto Direito de Nacionalidade, que foi um dos temas também pedidos por vocês aí na caixinha de perguntas do Instagram. Então nós vamos trabalhar na mesma sintonia que a gente trabalhou direitos políticos, trabalhando literalidade de lei e tratando aqui alguns conceitos que são considerados importantes para esse tema. Então, é a alta probabilidade de cobrança, é um dos temas que a IBFC também gosta, dentro aí de direito constitucional, por isso a importância da gente revisar aí com cuidado, trabalhando principalmente alguns aspectos literais. Então, vamos juntos fazer essa revisão? Quero também que, se for possível, que vocês estejam sempre com o Vademecum ao lado, fazendo as marcações, e claro, peço novamente que, se possível for também, divulguem e compartilhem esse link aí com seus colegas que estão nessa jornada de preparação rumo a PPGO. Então, sem mais delongas, vamos começar trabalhando ali literalidade de lei, direto comigo, vai lá no material de vocês, lá no artigo 12 da Constituição Federal. Quando você entra comigo aqui no artigo 12 da Constituição Federal, nós encontramos ali quem são os brasileiros natos. Então, o que nós percebemos aqui a primeiro momento, iniciando esse estudo? A Constituição Federal ela vai trazer a possibilidade de termos tanto os brasileiros natos, né, quanto os brasileiros naturalizados. Então, significa dizer que nós temos ali a nacionalidade originária e temos também a nacionalidade derivada. Então, qual que é a nacionalidade originária? É justamente a questão que envolve os brasileiros natos. Então, os brasileiros natos, né, a Constituição vai falar para nós exatamente que é uma forma originária de aquisição de nacionalidade. Então, veja bem, quem são os brasileiros natos? Aquisição originária de nacionalidade. Nós temos aqui aqueles critérios que vocês vão se recordar comigo, né? Tanto o critério sanguíneo quanto o critério territorial. Nós iniciamos aqui, evidentemente, com critério territorial. Então, nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Aqui nós vamos fazer uma ressalva, ó. Perceba que a exceção que nós damos ao critério territorial é o fato de os pais estarem a serviço do país. Nós estamos respeitando aqui, então qual o fator? O fator justamente desses pais, né, estarem representando aqui no Brasil, estarem servindo ao seu país. Então a gente excepciona esse critério justamente por levar em consideração o que eles estão aqui fazendo, que é estar justamente a serviço do seu país. Toma cuidado, já respondi questões em sala de aula que gerou alguma dúvida de aluno. Quando ele fala que os pais estrangeiros, é só uma questão de redação, pessoal, mas é o pai ou a mãe, então considera-se um ou outro aqui, ok? Então, qual que é a regra? Nasceu no território nacional, é brasileiro nato. Qual que é a exceção? A exceção é de que esses pais estejam a serviço do país de origem. Nós estamos excepcionando por qual motivo? Vamos falar de forma simplista, vamos simplificar o direito constitucional nessa reta final. Nós estamos respeitando aqui o fato de os pais estarem trabalhando, estarem ali representando o país de origem. Outro ponto importante, voltando para a literalidade de lei, é sempre a serviço de seu país, né? Então, o que eu tenho que casar aqui? A nacionalidade tem que estar casada ao país em que ele representa. Então, é o país de origem. Se for um americano, então ele tem que estar representando justamente quem? Os Estados Unidos. Tem que ter essa correlação aqui, conforme diz a literalidade de lei. Vamos lá? Evoluindo também, nós temos aí a próxima hipótese, né? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Nós temos aqui, então, um critério sanguíneo, né? Casado aqui com critério funcional. Eu gosto sempre de trabalhar assim, para que você memorize de forma prática. O que acontece? Nasceu em território nacional? Não, nasceu fora do país, mas nós temos aqui então o critério sanguíneo. Qual que é a diferença? É que aqui os pais estão a serviço do Brasil, por isso eles estão fora do país. Quando eu penso de forma simplificada, facilitando o direito constitucional para nós aqui, nós vamos pensar o seguinte: os pais estão fora porque eles quiseram estar? Não. Eles estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Então eu vou facilitar para eles esse processo. Eu não vou exigir nenhuma burocracia para eles. Então, quando eles voltarem para o Brasil, eles fazem o registro dessa criança. Eu não exijo nenhum procedimento burocrático para eles, compreende? É assim que eu quero que vocês levem para a prova para facilitar o entendimento. Então, é justamente essa a diferença da linha B para C. Porque na C, conforme a gente vai ver aqui agora, os pais não estão a serviço da República Federativa do Brasil, eles estão residindo no exterior. Então, tem todo um procedimento burocrático para eles. Agora, quando eu falo desses pais que estão a serviço
do Brasil, né? Eu não vou exigir mais nada deles. Vai prevalecer o critério sanguíneo e mais esse aspecto funcional. Veja, não tem mais nenhuma exigência aqui, então eu estou facilitando o processo para eles, ok? Dando continuidade aqui para a gente destacar, nós temos novamente o critério sanguíneo. E esse critério sanguíneo aqui vai prevalecer, justamente porque é um adotado pela Constituição Federal, mas o que você vai perceber comigo? Aqui eu tenho um processo mais burocrático, ó. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou que venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, desde que já tenham atingido o quê? A maioridade. Pronto. Então, para memorizar, nós vamos pensar que isso aqui é um critério sanguíneo, mas que demanda o quê? Uma ação afirmativa por parte daquele que quer ter reconhecida a nacionalidade brasileira. Perceba que a todo tempo eu estou falando aqui com você, ó, para que seja reconhecida a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque nós temos aqui um critério sanguíneo. Então, essa criança, desde que ela nasce, ela é brasileira nata. Mas ela precisa ter o reconhecimento dessa nacionalidade brasileira. Eu não estou a tornando-a. Eu estou reconhecendo aquilo que ela é desde o seu nascimento. Por isso que eu preciso de uma ação afirmativa, ok? Para os pais, a primeiro momento, qual que é essa ação afirmativa? Levar a criança para ser registrada na repartição brasileira competente. Se os pais não fizerem isso, a criança não perde esse direito. Por quê? Novamente friso, ela é brasileira nata desde o momento em que ela nasceu. Então, quando os pais não fazem isso, ela não perde o direito. Ela pode fazer isso, ter esse reconhecimento, desde que ela atinja a maioridade, seja maior e capaz para exercer os atos da vida civil e que ela venha residir no Brasil e faça essa opção. Perceba, novamente, que é para você ficar com a minha voz martelando na sua cabeça. Eu não exijo o lapso temporal de permanência dela no país, no Brasil. Por quê? Porque ela é brasileira nata desde o seu nascimento. Eu só preciso, então, que ela faça o quê? O seu reconhecimento aqui perante as normas brasileiras, ok? Então, por isso que nós vamos chamar aqui na linha C de critério sanguíneo mais ação afirmativa. Pontos aqui que nós estamos trabalhando nessa revisão justamente com literalidade de lei. Então, registro em repartição brasileira competente ou venha a residir no Brasil e opte, cuidado, em qualquer momento pela nacionalidade brasileira, desde que venha a atingir aí a maioridade, ok? Então, dando continuidade, nós vamos trabalhar agora com a naturalização secundária, derivada, né? Que é justamente as hipóteses previstas no inciso 2. Na tela comigo, temos aí. Os que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Nós vamos chamar isso aqui de naturalização ordinária. Cuidado se a prova te pedir o que é a naturalização ordinária. É justamente a essa conferida aos originários de países de língua portuguesa. Cuidado que aqui é originários de países de língua portuguesa e não os portugueses, né? Aliás, cuidado. Inclusive os portugueses, mas não só eles, porque todos os originários de país de língua portuguesa. O que eu quero aqui é 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, esse é o que nós vamos chamar de naturalização ordinária. Você precisa lembrar que o ato aqui é discricionário por parte do Estado. E aí você lembra, quando você estuda direito administrativo, que aqui no ato discricionário entra oportunidade e conveniência na avaliação da concessão dessa naturalização ou não. Eu gosto sempre de falar assim, percebe que aqui o Brasil está cedendo, ele está diminuindo o prazo de permanência no país para 1 ano. E, claro, casado aí a idoneidade moral. Então, ele está flexibilizando aqueles que são originários de país de língua portuguesa. Quando ele faz essa flexibilização, nós vamos usar a balança do direito para equilibrar. Se eu estou flexibilizando, então agora o ato é discricionário. Eu decido se eu concedo a você ou não. Lembrem-se disso, que você não erra mais uma questão dessa em prova. Dando continuidade aí, nós temos a linha B, que é os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Isso aqui nós vamos chamar de naturalização extraordinária. Perceba, aqui os requisitos eles já são mais rigorosos. Então, o ato deixa de ser discricionário, como na anterior, e passa a ser justamente o quê? Um ato vinculado. Você preencheu os requisitos aqui, o Brasil vai conceder a você a nacionalidade brasileira derivada, né? Você é um brasileiro naturalizado. Perceba alguns pontos para a gente prestar mais atenção aqui em relação à literalidade de lei. Há mais de 15 anos ininterruptos, cuidado, nós vamos memorizar assim, ó, mais
15. Então, é há mais de 15 anos. E perceba, sempre ininterruptos, em qualquer que sejam os requisitos. E aqui não é idoneidade moral, aqui é a ausência de condenação penal. Então, esses requisitos, eles têm que estar bem claros para nós. Aqui é mais 15 e a ausência de condenação penal. Obrigado para vocês, ok? Nesse aspecto, aqui o que nós temos é a extraordinária. E aí, você vai lembrar que na extraordinária, esse ato é vinculado. De cá, revisando já, nós temos a ordinária, lá na linha A, né? Na ordinária, você viu que é para originários de países de língua portuguesa. Nós vamos lembrar que é 1 ano. E aqui nós falamos em idoneidade moral. E fechando esse comparativo aqui, o ato é discricionário. Isso aqui tem que ficar muito claro para nós, né? São duas formas com consequências jurídicas diferentes e as principais diferenças estão aqui pontuadas para você revisar nessa véspera de prova, ok? Vamos lá. Passando rapidamente por isso, fugindo um pouco da literalidade de lei, já tinha falado para vocês que iríamos tratar um pouco de alguns aspectos. Nós temos a figura da nacionalidade tácita, tá? A nacionalidade tácita ela não é adotada pelo Brasil. O que eu quero que você lembre para a prova é justamente isso nessa reta final. A nacionalidade derivada aqui, o brasileiro naturalizado, é apenas de forma expressa, ou seja, aquilo que está contido nos requisitos da Constituição, como nós acabamos de falar. O Brasil não adota a nacionalidade tácita. Da mesma forma que o Brasil não adota a aquisição de nacionalidade de jus matrimônios, ou seja, casar com um brasileiro não lhe faz se tornar brasileiro naturalizado. Ainda que você case com um brasileiro, né, é necessário que você passe por todo o processo de naturalização. Então, o Brasil não admite a nacionalidade de jus matrimônio. Eu vou jogar na tela para que, se você queira dar um print e depois fazer uma leitura com mais calma sobre esses aspectos, ok? Então, dando continuidade aqui, nós temos a figura do português, né? Do português que a banca pode usar um termo doutrinário, chamando de quase nacional, ou chamando de português equiparado. Então, o que nós temos aí? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição, ok? Então, nós temos aqui uma questão histórica, né? Brasil versus Portugal. Então, a figura que nós temos aqui não é mais os originários de país de língua portuguesa. Aqui, de forma específica, nós estamos trabalhando com os portugueses. Outro ponto que você não pode esquecer, aqui, quando eu falo dessa questão de reciprocidade, eu não falo em lapso temporal, eu peço apenas residência permanente no país. E o principal requisito aqui não é tempo, é o quê? Reciprocidade. Então, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, ok? Então, essa é a figura do português equiparado. E aí eu vou atribuir a ele direitos inerentes aos brasileiros. Como a gente está focando na literalidade de lei, se a banca cobrar isso aqui, ela não vai especificar, ela vai falar justamente inerentes ao brasileiro. No aspecto doutrinário, né, considera-se que é equiparada aos direitos do brasileiro naturalizado, ok? Mas para fins de prova literal, ao brasileiro. Naquela comparação que nós fizemos, ó, ordinária, extraordinária e a dos portugueses equiparados. Se a gente fosse fazer aqui, então, português equiparado, nós vamos pedir aqui como requisito, né, reciprocidade e residência no país. Outro ponto que eu quero frisar aqui com vocês, acrescentando, é justamente que que tem que ficar muito claro, o português equiparado, ele não passou por um processo de naturalização, ele mantém a nacionalidade dele, português, ok? Ele não passa por esse processo de naturalização. Se ele quiser legalmente ser considerado um brasileiro naturalizado, ele tem que passar pelos requisitos ali que nós estudamos agora, de nacionalidade secundária expressa, ok? Ou na ordinária ou na extraordinária. Como ele é um originário de país de língua portuguesa, né? Ele passará aqui pelos requisitos que nós pontuamos na linha A. Mas, se ele não quiser, ele entra na figura justamente do quê? Do português, equiparado aí, cuidado com essas expressões sinônimas que a banca pode utilizar, que é quase nacional, ok? Aqui uma tabela simples para você dar print aí e revisar. Então, justamente, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles estejam a serviço, sim, né? É brasileiro? Precisa de outra providência? Não, é automático, tá? Então, tomem cuidado com isso aqui, justamente para você ver as hipóteses aí que nós já trabalhamos e só compilamos nessa tabela para você fazer revisão. Então, dá print nessa tela. Deu? Deu certo?
Fechou? Vamos lá. Olha só, dando continuidade. Eu gosto sempre de falar assim, pessoal, quem estabelece distinção entre brasileiro nato é professor em sala de aula para fins didáticos, né? A outra pessoa que pode fazer isso é apenas a Constituição Federal. Então, os casos de distinção entre brasileiros natos e naturalizados é apenas aqueles expressos na Constituição Federal. Se eu tiver uma lei que traga essa distinção, fora daquilo que a Constituição prevê, essa lei provavelmente está dotada de um vício. Então, tomem cuidado com isso, ok? É justamente, a gente extrai isso aqui justamente daquilo que está lá no parágrafo 2º. Ó, a lei não pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e os naturalizados, salvo os expressos dessa Constituição. Daí ele já me traz uma distinção entre eles, que são os cargos privativos de brasileiro nato. Então, presidente e vice-presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, dos ministros do STF, de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Então, fiquem atentos com isso aqui. Nós sabemos que aqui também nos ajuda a pensar, né, ali em relação a alguns aspectos de direitos políticos, né, que até aqui é a linha sucessória do presidente da República também. Então, presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF. Eu sei que alguns gostam de decorar isso aqui com mp3.com, salvo engano, né? Acho que é isso o mnemônico que o pessoal mais utiliza para memorizar isso aqui. O que eu gosto de pensar? Gosto de pensar o seguinte, é uma questão de representatividade. Então, presidente e vice-presidente representam tanto a República Federativa no plano interno quanto externo. Não é necessário que seja um brasileiro nato. Depois, presidente da Câmara dos Deputados, representação do povo. Presidente do Senado Federal, representação dos estados. STF, ministro do STF, né? Justamente essa questão de guardião da Constituição Federal. E também está na linha sucessória do presidente da República. Em seguida, nós temos lá a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado de Defesa. Então, tudo uma questão de representação nacional. Tomem cuidado também. O brasileiro naturalizado pode ser deputado? Pode. Pode ser senador? Pode. Ele só jamais será o presidente nem do Senado e nem da Câmara dos Deputados, ok? Regra essa que não se aplica ao ministro do STF. Cuidado que aqui, de fato, é ministro do STF e não presidente do STF, né? Porque por uma questão de organização institucional, os ministros eles vão se sucedendo ali na presidência daquele tribunal, ok? Não confundam também, pelo amor de Deus, o ministro que nós falamos, ó, lembra? É sempre uma questão de representação, de proteção. Então, o ministro que está aqui citado é o ministro do Estado de Defesa, ok? Mesmo raciocínio para os oficiais das Forças Armadas, então, Aeronáutica, Exército, Marinha e a carreira diplomática, que também exerce essa representação. Então, fiquem muito atentos com isso, ok? É muito cobrado, então a gente vai fazer uma extensão disso. Há outros cargos que são privativos de brasileiro nato, previsto aí na Constituição também, que são aqueles que ocupam cargos no Conselho da República, né? Cargos não, né? Que são membros do Conselho da República, e a questão da empresa jornalística e de radiodifusão. Então, o brasileiro naturalizado não pode ser proprietário nem responsável de seleção e direção de programa de empresa de radiodifusão. Essa é a regra. Salvo após 10 anos de naturalização. Então, ele vai passar por um processo de naturalização, toma cuidado com isso. Salvo 10 anos após a naturalização. Então, ele vai passar por todo o procedimento de naturalização. Após 10 anos de já naturalizado, aí ele entra ali com essa possibilidade de ser proprietário ou responsável aí por empresa jornalística e de radiodifusão, ok? Nós temos ali uma observação também, já aponto novamente com vocês, somente o brasileiro naturalizado pode perder a condição de nacional em virtude de prática nociva ao interesse nacional, ok? Print nessa tela para a gente continuar. Vamos lá. Nós temos ali umas alterações que são importantes para nós, né? Uma alteração recente, teoricamente, em direito constitucional, que pode ser cobrada na sua prova. Então, o brasileiro naturalizado, ele só perde a naturalização por meio de decisão judicial em duas hipóteses, né? Fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pessoal, se a banca cobrar, ela vai ter que cobrar justamente a literalidade de lei. Então, não prolonga além disso. O que nós temos é de forma genérica. Atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático ou fraude relacionada ao processo de naturalização, ok? Só é possível a perda, presta atenção, através de decisão judicial. Para a aquisição da nacionalidade, basta procedimento administrativo. Para a perda dessa nacionalidade, é necessário sempre que haja decisão judicial. Não confundam isso. Então, novamente, para aquisição, né, pode ser procedimento administrativo. Para a perda, apenas decisão judicial. Para o brasileiro nato, nós tivemos também a alteração
só haverá perda se ele fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente. Então, hoje é o nosso padrão aí, conforme a literalidade da lei. Porém, ele só pode fazer isso se ele tiver adquirido outra nacionalidade. Por quê? Porque eu não posso deixar que um nacional se considere apátrida, ok? Então, vamos supor, eu quero renunciar à minha nacionalidade brasileira. Eu posso? Posso, mas eu não posso me tornar apátrida. Então, para eu fazer essa renúncia, eu tenho que me vincular a uma outra nacionalidade, ok? Outra coisa que era dúvida e hoje não é mais, está pacífico. Se o brasileiro nato, opta por renunciar à nacionalidade brasileira, nesse caso que nós estamos trabalhando, ele pode posteriormente voltar a adquiri-la. Se ele voltar a adquirir, ele volta novamente como brasileiro nato. Ele não perde essa condição, ok? Não há mais dúvidas em relação a isso. Então, cuidado, se você estudou diferente há um tempo atrás, hoje a realidade é essa. Ele não perde essa característica de brasileiro nato. Essas são as questões ali mais importantes em relação às alterações da literalidade da lei. Para a gente fechar isso aqui, o Brasil não extradita cidadão nato, de acordo com o STF, né? Não se alterando aí mesmo no caso de dupla nacionalidade. Então, tome cuidado com isso aí. Se o brasileiro ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro nato, mas adquiriu outra, ele não perde a nata, certo? Até aí tudo bem. Então, nos casos de extradição, mesmo que o brasileiro ele tenha dupla nacionalidade, ele não pode ser extraditado, ok? Mas cuidado, que o fato do brasileiro não poder ser extraditado não significa impunidade ao cidadão. Porque aí nós temos o princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira, que assegura essa responsabilização. Então, a questão de não ser extraditado não é uma noção para gerar impunidade, porque ele ainda pode ser responsabilizado, porque nós temos ali o princípio da extraterritorialidade, da aplicação da extraterritorialidade da lei penal brasileira, ok? Então, para a gente fechar agora de verdade, parágrafo 4º, né? Aí será declarada a perda da nacionalidade brasileira. Isso aí nós já tratamos, que é justamente as alterações literais que nós passamos aqui de forma esquematizada na literalidade da lei, ok? Aí fechamos com o artigo 13, a língua portuguesa é o idioma oficial, né? E são símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. O Estado e o Distrito Federal poderão ter símbolos próprios, né? O pessoal sempre fala, eu nunca vi uma questão dessa em prova. Eu já vi. Há muito tempo atrás, tinha umas questões que cobravam justamente essa questão do idioma oficial e ali dos símbolos que representam a República Federativa do Brasil. Então não custa, né, relembrar isso, bandeira, hino, armas e os selos nacionais, lembrando que os entes federativos podem criar os seus próprios símbolos, ok? Fechando, pessoal, sempre que você for trabalhar direito de nacionalidade, pense o seguinte, a nacionalidade é o vínculo que tem entre a pessoa física e o Estado. Então não dá para eu exercer os meus direitos como cidadão se eu não tiver esse vínculo estabelecido. Por isso essa importância constitucional dada aos direitos de nacionalidade. Então, a primeiro momento, sempre que for responder uma questão disso, pensa, eu preciso estabelecer um vínculo entre o brasileiro, eu preciso estabelecer um vínculo entre o cidadão e o Estado em sentido amplo. Como é que eu estabeleço? Através do direito de nacionalidade, ok? Então, esse vínculo jurídico que é formado. Outro ponto, por mais complexo que a questão seja, por mais que a questão traga várias pessoas envolvidas, porque é normal, você que está aí nessa reta final já respondeu muitas questões sobre direito de nacionalidade. Quando você pegar um texto, uma questão teórica que traga caso ali, você sempre vai observar duas coisas. Qual a nacionalidade dos envolvidos? Se o pai ou a mãe forem brasileiros natos, você já sabe, essa criança, independente de onde ela nasça, ela é brasileiro nato. Por quê? Porque tem um critério sanguíneo estabelecido. Então, não importa onde a questão queira complicar, se é filho de brasileiro nato, né? Se é filho de brasileiro, melhor dizendo, essa criança quando nasce, ela é brasileira. Outro ponto, não importa a nacionalidade dos pais. Nasceu em território nacional, é brasileiro nato, a não ser, é claro, na hipótese em que esses pais estejam a serviço do país de origem. O que eu quero deixar evidente para vocês é, por mais que a banca tente complicar, você sempre vai focar em dois pontos daquela imensidão de informações que a questão trazer. Quem são os pais ou onde essa criança nasceu? Se eu tenho um brasileiro envolvido, critério sanguíneo ali, brasileiro nato, quando essa criança nasce. Quando eu penso no critério territorial, nasceu em território nacional, qual que é a regra? Brasileiro nato, ok? A não ser, é claro, essa exceção que nós já trabalhamos. Por fim, lembrem-se, né? Quem estabelece a distinção entre brasileiro nato e naturalizado é apenas a Constituição Federal. Se não estiver no texto constitucional, não há essa distinção. Por que eu ressalto isso? Porque o filho do brasileiro naturalizado é considerado brasileiro nato.
em algum momento, essa distinção traga na Constituição? Não. Se ela não faz essa distinção, qual que é o raciocínio final? O filho do brasileiro naturalizado é brasileiro nato, ok? Então, onde quer também que essa pessoa esteja, onde ela nasça, se ela é filho de brasileiro naturalizado, ela é também brasileiro nato, ok? Toma cuidado que já teve questões de prova cobrando justamente isso. Pessoal, espero ter contribuído com vocês, revisão de direito de nacionalidade, atendendo aí aos pedidos do Instagram. Não deixem, né, de assistir a live sempre com a literalidade, acompanhando a literalidade da lei no material de vocês. E é isso. Me dê um feedback depois de como foi a prova. Desejo um excelente final de preparação para vocês. E estou à disposição aí para qualquer dúvida, ok? Bom descanso, bons estudos e até a próxima oportunidade.